Firmeza, galera, estamos aqui mais um episódio do Chosencast. Mais uma vez, Leandro na área. Estou muito feliz com o que Deus tem feito aqui. A gente tem recebido os convidados, cara, muito impactantes. Na semana passada a gente teve uma gravação aqui com o Lorenzo Franco, e hoje é uma honra poder receber uma das pessoas que tem feito a diferença não só no Brasil, mas tem espalhado igrejas e seu ministério tem avançado pelo mundo afora, e é uma honra poder receber o pastor do meu pastor, né? E o meu pastor tá aqui, o pastor Sália tá aqui, e eu nem sei como fala, qual que é o nome do pastor do pastor? Acho que é pai pastor, sei lá. Pastor. Pastor. Tô aqui com o pastor Josué Valando, uma honra poder te receber aqui e aproveitar um pouquinho, né, desse seu tempo tão precioso, tão raro de, na meio da correria, tá separando. É uma honra poder receber você aqui no Chosencast e ter esse tempo com a gente. Seja muito bem-vindo. Poxa, Leandro, que alegria estar aqui no Chosencast. Vocês têm feito um trabalho de divulgação de ações positivas, de ações que promovem transformação. Então, eu estou aqui honrado e crendo que esse bate-papo nosso vai mexer com muita coisa, certeza. Muito assunto, e vai trazer chaves para que as pessoas possam abrir portas sobre suas vidas. Vida financeira, vida empresarial, vida espiritual. Porque nós estamos com um tema livre aqui, né? Nós estamos Cara, eu falei com o pastor, e aí, qual que tem? Não, mano, mete bronca, vamos pra cima, não tem assunto que não pode ser tocado, vamos falar de tudo. Está política, liberado. Futebol, tudo. Cara, Geral. Então assim, se você quer ser impactado por esse podcast, eu já vou falar pra você, se inscreva aqui no canal. Eu vou deixar depois o link e as redes sociais do José Valando, da Igreja Batista Atitude, para você poder acompanhar tudo que tem feito. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é você poder olhar com seus próprios olhos e ver o que Deus tem feito, né? Tem gente que fala demais, mas não faz nada. Mas aqui não é assim, aqui é o contrário. Então, pastor, eu queria começar. Pastor, vou te chamar de Josué, pode ser? Josué, tá top. Então, tá bom, aí lá na igreja a gente é pastor. Beleza, o nome que minha mãe escolheu. Josué, eu queria voltar um pouquinho atrás, porque hoje... Na verdade, o nome que meu pai escolheu, que minha mãe queria botar meu nome com base no nome de 2 missionários. Meu Deus. Agora, olha só o que ia ser meu nome. 2 missionários do Espírito Santo lá no Brasil, um chamava Loren e o outro chamava Johnson. Minha mãe queria botar meu nome de Loren Johnson. Pô, olha isso, cara. Olha isso, Loren Johnson. Aí meu nome pai, gringo, né? Meu pai foi lá, botou o nome dele, Josué Júnior, tá tudo certo. Já era. E eu quero voltar um pouquinho, pastor, para quem não te conhece ainda. Na verdade, as pessoas te acompanham, mas queria voltar um pouquinho lá no seu comecinho, desde quando você teve os seus primeiros contatos com o lado da espiritualidade, com o evangelho. O senhor nasceu já num berço evangélico, né? O clichê que todo mundo fala. Como que foi esse seu primeiro despertar para o lado da espiritualidade? Você pode contar para a gente, compartilhar como que foi isso? Como que aconteceu isso? Eu fui criado no lar cristão, meu pai é pastor, já aposentado, né? Então eu fui criado naquela igreja de uma mentalidade muito firme nas questões do reino de Deus e na ética cristã. Alguém disse, né, os estudos mostram, que uma pessoa que não teve muito parâmetro, uma pessoa que foi criada de uma maneira muito liberal, essa pessoa é mais difícil de você consertar do que uma pessoa que teve uma coisa um pouco mais fechada, um pouco mais exigente sobre ela. Sim. Então, os dois extremos são ruins, mas um tem mais conserto. E a minha criação foi nesse ambiente de muito posicionamento sobre as coisas de Deus. E eu, quando era criança na igreja, estava na bandinha da igreja, na sociedade de criança, aprendendo versículo bíblico, participando de gincana bíblica e tal. Quando eu me tornei adolescente, eu comecei a liderar. E eu me tornei líder dos adolescentes da igreja. E como líder dos adolescentes, a gente leva uma vantagem incrível. Por quê? Porque na igreja você começa a falar, você começa a interagir. Sim. Quando você vai fazer trabalho na escola, apresentação e tal, você tira a onda. Você está de boa. Porque ninguém está acostumado com isso. Sim. Mas na igreja você vive isso. Verdade. E aí, com 17 anos, eu me tornei presidente da juventude. Então, tinha jovem de 28 anos
27 anos, eu com 17 anos eu era presidente da juventude. E aí a gente organizava luau, festa, evento, conferência e tal. E eu com 17 anos. Isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, numa grande igreja. Qual cidade que era que você começou? Na cidade do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, na Igreja Batista de Itauá, onde meu pai era pastor. Então aquilo foi uma escola violenta. Sim. E aí eu comecei a pregar muito, porque pregava nas reuniões de adolescentes, estava uma palavra aqui, palavra ali. E era algo que me deixava muito feliz, e eu sentia que tocava nas pessoas. Porém, se tinha uma coisa que eu não queria ser pastor, porque eu falei, poxa, já basta o meu pai. Sim. Porque o pastor, se você for olhar o lado humano, você vê uma carreira em que você vive em função dos outros. Sim. E que mesmo vivendo em função dos outros, muitas vezes você é mal interpretado. Se a mulher do pastor está muito bem arrumada, aí olha, olha a ostentação. Se está mal arrumada, é relaxada, né? Então não tem meio termo. Você não é dono do seu domingo. Você não é dono do feriadão. Você tem um compromisso. Você não é dono nem do seu sono. Quantas vezes de madrugada eu fui para um hospital, eu fui para uma casa enlutada. Então eu não queria essa vida. E aí eu falei com Deus, falei, ó Deus, tem um plano para o senhor maravilhoso, hein? O senhor pega aí a bênção, né? Falei, ó, eu estou sentindo um prazer danado de pregar e tudo, mas não vou ser pastor, não. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ganhar dinheiro, muito dinheiro, sim, eu vou ser rico e eu vou bancar a obra missionária. Tá tudo certo, ó Deus, negoção. Só eu para te dar uma ideia dessa, né? Então, descobriu a América. Poxa. Então eu fico rico e eu banco a obra missionária, porque eu sempre fui muito apaixonado pela igreja. Sempre fui muito apaixonado. Por isso que quando um influenciador digital ou qualquer pessoa fala mal da igreja, falou mal de mim. Eu amo a igreja. Foi essa igreja que forjou meu caráter. Foi essa igreja que me ensinou a amar Jesus. Foi essa igreja que me ensinou que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, que eu tenho que lutar para levar as pessoas para Jesus. Então vem falar mal da igreja, está maluco? Tem defeito. Onde tem uma pessoa, tem defeito, né? As pessoas são defeituosas. Então, foi nessa situação toda que eu fui fazer a faculdade de informática, me formei pela PUC do Rio de Janeiro, fui trabalhar numa multinacional americana chamada EDS, Electronic Data System. Trabalhei nessa empresa como consultor muitos anos. Depois, eu entendi claramente que eu tinha que ir para o seminário, e aí eu fui para o seminário me preparar, continuei trabalhando como analista de sistemas. Depois, mesmo fazendo seminário, fui trabalhar num banco de investimentos chamado Banco Prosper. E você estudava eu fazia o seminário, você fazia o seminário e trabalhava como consultor. Aí, quando eu terminei o seminário, eu não tinha nenhuma igreja para pastorear ainda. Aí eu botei meu currículo no mercado. E eu trabalhava numa multinacional muito respeitada na área de consultoria. Então, quando eu botei meu currículo no mercado, eu tinha 3 propostas de emprego em menos de 1 mês e meio. Das 3, eu peguei uma proposta que foi de um banco de investimentos, que dava participação nos lucros, dava muitos benefícios, e eu fui para lá. Fiquei lá no banco 1 ano e pouquinho. Nesse período, eu recebi um convite para ser pastor em Ipatinga, Minas Gerais. Aí eu deixei o banco. Nada a ver. Eu fui para ganhar 1/3 do que eu ganhava no banco. E era uma renúncia. Mas era uma renúncia para o meu chamado. Não doeu. Sim. Não doeu nada. E, pastor, vou aproveitar que você falou dessa renúncia, né? E sobre a função de um pastor. Que normalmente, né, as pessoas olham para um pastor hoje e só vê, né, as pessoas servindo, as pessoas querendo oferecer algo bom, né, aproveitar. Até o senhor pregou no domingo, né, se você quiser entrar aí no link que eu vou deixar depois do culto que o pastor pregou lá na igreja, que falou assim, o pastor só recebia coisas boas, aí o cara estava ali na igreja e falou assim, também quero ser pastor. Fui sentindo um chamado. Um chamado, nossa, né, chamando para ir para a Lega Gaúcha, cara, quem não gostaria? Mas ninguém vê o que os pastores semearam, né? Anos atrás, né? O que nós estamos colhendo nessa geração foi porque os pastores realmente semeou muito sacrifício, abriram mão de tudo, né? Igual você está falando. Eu nunca imaginava que você tinha
deixado para trás uma carreira, né, de poder desfrutar das melhores coisas, né, com o dinheiro que você estava ganhando ali, mas você deixou para trás para ir atrás do seu propósito. E aí, como que foi esse romper em Minas Gerais? Você já tinha ido para lá ou foi a primeira vez que você... Quando eu era seminarista, eu fui convidado para fazer uma série de conferências para os jovens numa igreja lá de Ipatinga, Minas Gerais, a Igreja Batista do Bom Retiro. E aí foi o meu primeiro contato com aquela igreja. Quando passou o tempo, eu tinha terminado o seminário, aí a igreja ficou sem pastor. E então começaram a indicar pastores que poderiam participar do processo de seleção para aquela igreja. É assim que funciona o sistema batista. E aí eram 6 candidatos. Dos 6 candidatos, 5 não quiseram continuar no processo. Por quê? Aquela pergunta, né? Por quê? Um falou que não era no sentido de Deus, o outro falou que não queria mudar de cidade, o outro acho que achou que era muito problema aquela igreja, sei lá. Sei que no final das contas, eu fui o único que continuei participando do processo. Então, o fato de você ser o único que quer alguma coisa não quer dizer que aquilo não presta, não quer dizer que aquilo não é bom. E um detalhe interessante é que eu tinha participado de 2 processos no Rio de Janeiro, em 2 igrejas, uma igreja de um subúrbio do Rio, uma área não muito rica, e um processo numa comunidade pobre do Rio de Janeiro. Que quando eu fui para o seminário, algumas pessoas olham para o pastor e falam assim, o cara foi para o ministério, porque ele viu fulano de tal, não vou citar nome de pastor nenhum aqui, mas, sabe, ele viu pastor tal, tão renomado, tão respeitado. Deixa eu te falar, quando eu fui para o seminário, isso é uma dica para quem pensa no ministério pastoral. Pastor Josué, quem está aspirando essa posição, né? Quem que almeja, fala, não, eu gosto, cara, eu tenho essa vocação, eu gosto de pregar para os líderes, eu tenho minha célula. Quais seriam as 3 dicas que você dá para a pessoa que hoje quer ser um pastor, quer ser alguém usado por Deus, né? Esqueça o que você pode, o que as pessoas oferecem para os pastores. Esqueça tudo isso. Mas o que você falaria para essas pessoas que querem chegar a servir a Deus nesse ministério? Eu diria o que me moveu. O que me moveu foi, Senhor, eu não vou ser feliz em mais nada na minha vida. Eu poderia me tornar um empresário muito rico, talvez. Eu tenho facilidade com venda. Eu tenho capacidade empreendedora dada por Deus. Talvez não desse nada, mas talvez eu ficasse rico. Mas eu não ia ser feliz. Eu podia ter muito poder, eu não ia ser feliz. Então, quando eu fui para o seminário, as 3 dicas principais, já que você está falando, a primeira é: tenha consciência de que nada vai te trazer mais felicidade do que servir a Deus. Segundo, tenha consciência de que atender um chamado não é atender uma oportunidade, é atender um sacrifício. Eu não fui para o Evangelho para ter o privilégio que eu estou tendo aqui, de estar aqui agora nesse ambiente bonito aqui, fazendo um podcast para tanta gente da região da Flórida assistir, no mundo inteiro assistir. Não, quando eu fui para o Evangelho, eu não sabia se eu ia para a África, se eu ia para o Afeganistão. Eu não sabia se eu ia trabalhar dentro de uma favela do Rio de Janeiro. Realmente eu não sabia. Eu não botei limite onde Deus poderia me usar. Então, seja disposto ao sacrifício. E terceiro, tenha uma visão de Deus sobre você. Porque se você tiver uma visão de você sobre você, talvez você perceba as suas fragilidades, seus percalços, seus traumas, suas lutas, e isso sejam fatores limitantes da sua potencialidade. Talvez isso gere escassez e não abundância na sua visão. Então você tem que se ver como Deus te vê. Gedeão não se via como Deus o via. Gedeão achava que ele era um fracassado. Jefté achava que ele era outro fracassado. Mas Deus os via como valentes. E então Deus os levou para conquistas incalculáveis. Então, eu,
entendo que esses são os 3 pontos fundamentais. E realmente, quando eu fui para o ministério, eu fui esses 2 processos eu não fui convidado por essas igrejas, uma na favela e outra igreja numa comunidade. E o que seria mais perto ali do seu habitat ali, né? Do seu círculo. Não iria mudar muito, aí você pegou. Talvez até eu seria tentado a continuar trabalhando e dar tempo parcial à igreja. Talvez. Fato é que o único convite que eu recebi foi esse, lá de Ipatinga. Você já era casado nessa época? Já era casado. Porque eu entrei para o seminário em 93. Em 95 eu casei. E aí eu terminei o seminário, né? 96, final de 96. 97 eu fui convidado por essa igreja, né? Final do ano eu fui ordenado pastor. E aí eu fui para essa igreja, fiquei 5 anos e meio em Ipatinga. E pensam numa coisa, eu não imaginei que eu sairia de Ipatinga. Porque se alguém quer um segredo para fazer uma coisa bem feita no reino de Deus, eu vou dar aqui agora. Pega essa chave aqui que vale $1 milhão. Segura aí, galera, ó. Chave. $1 milhão. Viva o que você tem na mão como se fosse a única coisa que você vai ter na mão pelo resto da vida. Eu estava em Ipatinga. Se você começasse a me perguntar sobre Ipatinga, talvez você pensasse que eu estava falando de Londres. Mas é assim mesmo. Por quê? Porque eu valorizava a cidade, eu valorizava o povo. Mas não tinha defeito? Tinha. Mas não tinha problema de intempéries por causa da Uzi Minas? Tinha. Meu irmão, eu olhava o que eu tinha na mão. Eu amei aquela igreja, amei aquele povo. E eu trabalhava como se fosse a última cartada da minha vida. Agora tem pessoas que ficam olhando para o que os outros estão fazendo, para o que os outros estão vivendo, para o que os outros estão experimentando e nunca dão sua carga total, nunca dão o seu tudo para aquilo que tem na mão. Se você não é fiel no pouco, como é que você quer ser colocado no muito? O princípio bíblico é ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, eu dentro daquele contexto de Ipatinga, eu me doei para aquela igreja. Eu trabalhei, eu me envolvi, eu amei, eu nunca planejei sair de lá. Eu tive meus 2 filhos lá. E eu estava planejando expansão da igreja. Sim. Eu peguei a igreja com 190 membros, mais ou menos, e a igreja foi crescendo, e quando eu saí, a gente já tinha quase 600 membros, uma frequência de 700 pessoas no culto, em 5 anos e meio, no interior de Minas Gerais. Já foi uma coisa muito legal, sim, surpreendente. E eu vibrando com aquilo. E eu vou só pontuar uma coisa, Josué, porque naquela época não tinha telão de LED, as mídias sociais não é como é hoje. Você quer impulsionar um flyerzinho na internet, você põe lá, você divulga, a cidade inteira fica sabendo. É verdade. E como que, naquela época, cara, era impossível você obter uma rede que hoje é oferecida, né, para quem quer usar, para quem acha legal impulsionar, para quem quer usar dessas redes sociais para avançar o seu ministério, beleza. Mas naquela época não tinha nada disso. É verdade. Como que foi esse despertar? Porque eu acredito que a melhor forma de evangelismo é 1 a 1, né? O pastor Salles sempre fala assim, o 1 a 1 é o que vai contagiando, e você ali dividindo as suas coisas, você sendo amigo, você andando lado a lado com a pessoa, aí seu filho fica amigo do filho da pessoa, sua esposa fica amiga, né? Homem é mais fácil ser amigo de homem, mulher normalmente é mais difícil ser amiga de mulher, mas, né, eu acredito que foi um trabalho que você teve que mergulhar ali na base da igreja e cavucar para que as pessoas no interior de Minas, que normalmente são pessoas que têm uma crença mais voltada para um lado, né, da religião católica, que é uma coisa muito forte de Minas, uma característica. Verdade. E aí você começou a romper ali. Que legal. Na verdade, o que aconteceu ali foi que eu tinha sido consultor. Quando eu cheguei em Ipatinga, eu comecei a trabalhar e eu comecei a tentar organizar a igreja para isso, organizar para aquilo, descrição de procedimentos, qual vai ser a estratégia para o novo convertido, qual vai ser a estratégia
para integrá-lo na igreja. Como já é que tinha uma visão mais da organização. Sim, ali. porque era a minha bagagem. Sua bagagem. Com 6, 7 meses de ministério, a minha ficha caiu. O que caiu? Caiu que eu estava trabalhando muito, mas estava trabalhando mal. Por quê? Porque eu estava matando no peito tudo. Se você me convidasse para ir na sua casa para orar por você, eu ia. Aí alguém me chamava no mesmo dia para ir lá para conversar Também com o já filho, eu mergulhava. ia. O outro eu ia. Então, eu queria visitar todo mundo o tempo inteiro, fazia tudo sozinho. E aí, com 6, 7 meses, eu falei, cara, o resultado está pequeno, eu trabalhando que nem um louco. E foi quando, então, eu usei o que eu aprendi de consultoria para fazer o quê? Uma análise do meu desempenho e do meu desafio. Sim. E aí eu comecei a falar, está faltando alguma coisa para integrar as pessoas do ministério, para as pessoas serem tratadas de verdade, pastoreadas de verdade, e a partir daí, para elas produzirem fruto, para elas darem resultado. E foi quando eu comecei a pesquisar e descobri a visão celular e o discipulado. E esse é o grande diferencial da Igreja Batista Atitude. Nós não somos a igreja dos eventos, porque o evento é evento. O evento é evento. Passa. Passa. Ah, mas trouxe um famoso. Legal, pô, legal no dia, bacana. Mas ninguém muda de vida por causa do evento. O que faz uma pessoa mudar o seu caráter, sua postura, seus valores, sua integração com a família de Deus, com o reino de Deus, é o quê? A sistemática do cuidado, é o pastoreio, é o confronto em amor. Exato. É você realmente fazer com que a pessoa seja desafiada a ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, o melhor filho, o melhor servo. E aí eu peguei isso e comecei a pesquisar. Isso foi em 99. Então, 99, 2009, 2019, eu estou há 23 anos nessa pegada de discipulado e célula. É pouco tempo, né? Não, né? São 23 anos que eu vi tudo que foi feito em termos de G12, em termos de G5, MDA e discipulado 1 a 1, discipulado de grupo. E isso tudo foi fazendo com que a gente construísse uma engenharia de gente que a Atitude utiliza para potencializar pessoas para serem extraordinárias e viverem coisas extraordinárias. E é isso que está acontecendo. Isso está acontecendo de tal maneira que a gente começou o ano com 21 igrejas, 22 igrejas. Nós já organizamos a igreja esse 22 ano. Só Brasil ou mundial? 22 contando com Portugal, contando com Estados Unidos e Canadá. Já estamos em 3 países. Era o quê? 21? Então, 21. Então, nós já abrimos mais 2 no início do ano e a gente deve acabar o ano perto de 40 igrejas. Que responsabilidade, hein? Né? Então, assim, é um crescimento de quase 100% no ano. Né? E isso se deu não apenas em termos de número de igrejas, se deu, por exemplo, no campo da ação social. Porque um povo apaixonado por Deus, ele desembolsa dinheiro e vida para cuidar de gente. Então, nós temos uma creche hoje que está tomando conta lá de 100 crianças, nós vamos chegar a 250 crianças. Nós temos uma comunidade terapêutica cuidando lá de 60, nós vamos cuidar de 120 homens. Nós estamos tirando da sarjeta, sabe? Nós estamos tirando do meio da Cracolândia. Tem gente lá que foi feiticeiro, sabe? Gente com pacto com o inferno mesmo, e que hoje está sendo resgatado, e tem um feiticeiro lá, foi feiticeiro, né? O que ele fala é... A gente fala assim, feiticeiro, cara, existe. Existe. E ele fala, eu vou ser pastor. Eu vou ser pastor. Antigamente, eu ensinava as pessoas a buscar o mal para terem os seus intentos. Agora eu vou ensinar a buscar Jesus, para que eles tenham a vontade de Deus na vida deles. Então, é extraordinário o que Deus está fazendo. Então, nós temos as igrejas e nós temos os points.
points são pré-igrejas. Como se fosse um núcleo. É um núcleo, como se fosse uma congregação. Sim. Então, nós temos hoje 12 points que vão se tornar igreja esse ano. Então, é assim que está funcionando. Então, já temos 23, com mais 12 já dá 35. E nós estamos agora com um projeto de plantação de igrejas no interior do Piauí. Lugar que não tem igreja. Não tem igreja. Por quê? Porque o povo é pobrezinho. Imagina o cara que vive de Bolsa Família, era R$140. Agora, no governo Bolsonaro, passou para R$400. Então, mesmo R$400, 10% disso é R$40. Então, como é que mantém a igreja? Como é que faz a luz, a manutenção, compra o equipamento, cuida da criança? Não tem jeito. Mas Deus colocou no nosso coração de abrir 10 igrejas no sertão. Nós já temos a primeira. Até o mês que vem estamos mandando 3 missionários, que já vão abrir 3 igrejas. E nós já temos mais 3 missionários em outros pontos lá, já começando a plantação de mais 3 igrejas. E nós vamos chegar a 10 igrejas em lugar que tem lá 1.500 pessoas na vila inteira, 1.800 pessoas. Não tem uma igreja para falar de Jesus para eles. Não é lindo isso? Nossa, é lindo demais. Pleno século XXI, nós temos uma igreja na Amazônia, em Lábrea, e nós fazemos trabalho no Ribeirinho. Então, nós compramos agora um barco para poder atender as comunidades ribeirinhas. Né? Recentemente eu estive lá e é um povo muito diferente, né? Uhum. É um povo que vive assim, acorda de manhã e vai caçar, pescar para comer no dia. É um negócio de doido. Sobrevivência, né? Mesmo. E mata o que tiver na reta, amigo. Se tiver macaco, mata. For cobra, mata. For onça, mata. Flamenguista, mata? Flamenguista, eles vão e cantam o hino do Flamengo em homenagem. Mas, José, como que foi para você, né? Você está falando, hoje o ministério, 22 igrejas, praticamente para o final do ano vai chegar nesse número que você disse. Mas como foi a primeira filha? Como que nasceu? Você estava ali em Minas? Foi em Minas mesmo? Qual que foi o desdobramento desse trabalho? Que você identificou primeiro uma necessidade, né, ali do povo para fazer aquele trabalho de discipulado, de fortalecer as células, né, os pequenos grupos. E aí a igreja começou a crescer. Você foi identificando como que Deus, né, como que Deus trabalha, que a gente não tem nada novo. Se a gente vai ler a Bíblia, a igreja primitiva fazia o quê? Os pequenos grupos, voltava lá, né, e começava. E aí depois começou a crescer, a minha esposa chegou ali, ela dá um beijo para ela. Fala aí, querida. Depois ela vai receber esse beijo pelas digitais. Ao vivo. E como que foi caminhar para esse segundo passo, que eu acho que é o momento mais desafiador, porque o pastor, ele realmente põe todo mundo embaixo do braço e fala assim, ó, meu ministério, minha igreja. Ou ele realmente fala assim, não, agora eu tenho o privilégio de servir a outros irmãos, outros pastores e capacitar eles a ir além e fazer aquilo que tem que ser feito. Como que foi essa primeira filha? Como que você pode... Surgiu isso. Como surgiu? Olha só, eu estava em Patinga, a igreja foi crescendo, eu me tornei uma pessoa conhecida na cidade, comecei a pregar em todos os eventos, é formatura da Faculdade de Medicina, é formatura da Faculdade de Direito, é aniversário do shopping, é dia dos vereadores, era o arcebispo da cidade e eu. O pastor trabalha, mano. Não. Olha o pastor Salha aqui, o pastor Salha tá só assim, ó. Não, era tudo, inauguração de relógio, o que fosse, estava eu lá. E aí veio um convite para eu conhecer um grupinho pequenininho na Barra da Tijuca, uma zona nobre do Rio de Janeiro. E eu estava numa experiência muito forte com Deus, porque eu tinha ido a uma conferência da CEPAL, que é uma conferência missionária, e lá na CEPAL o Espírito Santo falou claramente comigo, falou, olha, eu tenho um desafio para você. E eu tinha voltado para a igreja muito tocado com isso, eu sabia que Deus tinha alguma coisa nova. E quando acabou o culto, à noite, eu tinha feito o apelo para quem queria aceitar Jesus, a frente da igreja estava lotada de gente, e aí chorando muito, eu falei, olha, irmãos, eu quero pedir 2 coisas a Deus. Primeiro, eu quero ir na África. Eu quero ir à África, pregar o evangelho no meio das tribos. Segundo, eu quero correr algum risco pelo nome de Jesus.
Tem orações que você faz e oração demora. perigosa, né? Tem oração que você faz e demora para Deus responder. Tem oração que você faz é rapidinho, mano. Quando você fala assim, eu quero correr algum risco pelo teu nome, não faça essa oração se você não está disposto, não. Resumindo, aí eu falei assim para a igreja, amanhã, segunda-feira, eu vou para a praça de Ipatinga, pregar no meio da praça, a moda antiga. Pregar, chegar para as pessoas e sair pregando. Aí o pessoal monta som, o pastor me falou, não, monta nada, é a moda antiga. É no padrão antigo, vamos abordar as pessoas e pregar. Eu estava doido, cara. Eu estava maluquinho. E aí eu chorei diante da igreja, fiz essa oração. Na segunda-feira eu fui para a praça pregar, foi um grupo da igreja comigo, pregamos lá e tal. Quando eu voltei para casa, recebo um e-mail. Uma pessoa dizendo, estou indo para a África no final do ano, reservei o dinheiro da sua passagem, quer ir comigo? Uau. Falei, opa, esse negócio de experiência com Deus funciona. O negócio tá bom. E 2 semanas depois, uma pessoa me contactou para que eu conhecesse a Igreja Batista Central da Barra, que era o nome da nossa igreja, uma igreja pequenininha que reunia numa escola municipal, numa zona nobre do Rio de Janeiro. Entendeu? Foi esse a nossa realidade. E aí eu fui para a Barra da Tijuca, entendi que era o convite do Senhor, fui para lá, e lá na Barra da Tijuca, o que aconteceu? Nós fomos crescendo, não foi fácil, não foi logo no início, levou um tempo para isso acontecer, mas quando isso começou a acontecer, começaram a se converter pessoas de outros municípios, de Niterói, de Nova Iguaçu, de Duque de Caxias, e aí chegou uma hora que a gente queria abrir células desses lugares, eles ganhavam pessoas para Jesus, mas as pessoas não queriam vir para a sede na Barra da Tijuca porque é longe, é caro, é combustível. Então, com isso, o que a gente fez? A gente entendeu que Deus queria que a gente abrisse igrejas em outros municípios, em outras localidades. Foi só por isso, foi uma necessidade. Eu nunca planejei ter mais de uma igreja. A minha cabeça era naquele formato de igreja batista, uma igreja ali. Quando ela abre a segunda, ela dá uma independência. E aquela igreja segue a vida dela. Mas aí, quando a gente foi querer dar independência para as igrejas de outros lugares, a pessoa fala assim, não, mas eu não quero ser da Atitude. Eu posso ajudar a plantar a igreja em tal lugar, mas eu quero continuar vivendo essa visão, porque essa visão mudou minha vida. O jeito de ser dessa igreja mudou minha vida. A integridade da igreja, a firmeza na palavra mudou minha vida. Então as pessoas aceitavam até aí, desde que vinculadas a gente. E foi nesse contexto que a gente começou a plantar as igrejas, né? Aí planta a primeira, vai aprendendo, faz besteira e tal, planta a segunda e vê como é que faz, como é que não faz. E finalmente, no caso de Orlando, umas 6 famílias da nossa igreja mudaram para cá. Mudaram para cá e falaram, pastor, abra uma igreja lá em Orlando. Falei, não sei se dá, não sei se é fácil, não sei como é que é e tal. E aí eu vim aqui em Orlando. Essa primeira vinda faz quanto tempo? Uns 8 anos atrás? 2015. 2015, né? 7 anos atrás. 7 anos. Aí eu vim, quando cheguei aqui, eles organizaram um culto num restaurante brasileiro que tem ali perto da International Drive. Nem fala em restaurante, que essa hora vai dando aquele... É. Fazer igual o Zumba, né? E aí, eles organizaram um culto tão bonitinho, rapaz, as crianças cantaram e tudo. Aí eu fiquei tocado com aquilo. Falei, quer saber, vamos abrir a igreja. Aí procuramos um contador, fomos lá e começamos a fazer os trâmites todos. E Deus foi confirmando a cada dia. E aí a gente abriu aqui. Aí depois um pastor da nossa igreja falou, pastor, um cara bem empregado, um escritório próprio de advocacia, morava em uma casa própria, apartamento num condomínio top. Ele viajava para o exterior 2 vezes por ano. O cara vira para mim e fala assim, pastor, estou sentindo de Deus de ser pastor no Canadá. Falei, cara, só Deus mesmo. Pô, o cara bem empregado, sim, trabalhando, morando bem, carro
zero, a mulher carro zero, viajando 2 vezes por ano para o exterior. Deixa tudo para trás. Pô, para ir para o Canadá, aquele frio danado lá para ser pastor. Falei, cara, vai lá, faz o teu curso de inglês. Se for de Deus, eu te envio. Ele voltou e falou, é de Deus, pastor. Enviamos. Surgiu a igreja do Canadá, de Vancouver. Aí um pastor da nossa igreja, um dia falou, pastor, estou com a vontade de pregar o evangelho em Portugal. Estou sentindo de Deus, um cara competente, um cara trabalhador, sabe? Um cara que não precisava. Ah, mas morar em Portugal quem não quer, na Europa. Mas não é assim, o cara estava bem. E era um cara valente, um cara que já tinha provado o seu valor, não é um oportunista, né? Aí eu falei, então vamos. E assim está indo. E agora nós estamos percebendo que Deus vai nos dar realmente as nações. Eu não vejo dificuldade de imaginar que nós vamos estar em 10 nações a mais nos próximos 3 anos. Não, com certeza. Eu não tenho dúvida disso. E, assim, pelo fato da gente ter a revista, quero até agradecer aqui o apoio da revista Orlando Gospel, que pelo fato da gente ter essa revista, a gente acaba tendo acesso a gente disponibiliza um classificado, né, da lista de todas as igrejas que tem na Flórida, aqui em Orlando, na Central Orlando aqui. E a quantidade de igrejas que fecha é absurda. Assim. É verdade. É algo assim, não é normal. Porque muitos, né, enxergam como uma oportunidade, como você falou. Né? Eu vou ter ali uma oportunidade, muitos brasileiros, uma cidade que tem muita gente chegando e saindo ao mesmo tempo. Então, muitas enxergam uma igreja como business, né, infelizmente. Só que a gente está aqui há 8 anos, estamos indo para 8 anos. A gente cansou de ver ministério abrir e ministério fechar. Porque a intenção, né, quando a pessoa tem essa intenção de fazer algo já mirando, né, outros interesses, não tem como permanecer, não dá fruto. E quando a gente tem um ministério que tem semeado, a gente vê, né, ministérios que mandam as vidas primeiro, aí começa num grupo pequeno, de repente faz um culto, e aí começa, né, aquelas vontades, surgiu a vontade de algumas pessoas ir para o Japão, ir para Portugal, ir para Orlando, e aí sim, por que não um envio, né? Sim. E eu imagino que, assim como foi com o pastor Sally, né, que está aqui com a gente hoje, nos dando essa honra, assim, se você realmente tem isso no seu coração, se você tem, cara, quero ir para as nações, conversa primeiro com a sua liderança, né? Ninguém é usado, ninguém é levantado do nada, né? Os autos enviados, né? Que muita gente... Quem te enviou? Cara, você está aqui, não, chegou em Orlando, mas quem te enviou para Orlando? Não, senti de Deus de abrir o meu ministério, cara. Vai fechar, irmão, porque não tem essa. A gente reconhece que existem os protocolos espirituais, né? Sim. E pastor, como que foi focado em Orlando ter esse desprendimento de acreditar lá atrás, há 7 anos atrás, e como que foi essa questão de começar? Foi a primeira igreja fora do Brasil? Ou a primeira foi em Portugal? Ou não, foi aqui mesmo? Foi. A primeira igreja fora do Brasil foi aqui em Orlando. E foi assim, fruto de um processo orgânico, né? A gente viu pessoas da nossa igreja migrando para cá, 1 família, 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias, 5 famílias. A gente falou, poxa, tem alguma coisa acontecendo. E eles, mesmo tendo tantas igrejas aqui, por terem vivido o sistema de cuidado, de pastoreio, de apoio que a gente vive na Atitude, eles estranharam muito o sistema de algumas igrejas que eles tentaram frequentar. Então foi quando eles me pediram, pastor, abre uma igreja aqui em Orlando. Eu falei, mas como, gente? Poxa, é complicado, eu não sei como é que é o trâmite, é dinheiro, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou mandar um pastor? Eu não tenho ninguém para enviar agora. É a primeira vez que aconteceu. Assusta muito, mas aí as coisas fluíram de uma maneira tão forte, cara, tão suave, tão bacana, sabe? Então, o pastor Salles se disponibilizou, sabe? Ele já amava esse lugar, tanto que ele viajava 2 vezes por ano, 1, 2 vezes por ano, podia viajar para qualquer lugar do mundo, o único lugar que ele viajava era Orlando. O único lugar do mundo. Ele teria conhecido... Foi mordido, tem um mosquitinho aqui.
Eu falo, pastor Robson, viu? Tem um mosquitinho aqui que se pica, meu Já amigo, já era. Ele podia ter conhecido o mundo inteiro, porque quantidade de vezes que ele veio aqui para Orlando, então veio, e aí o contador, sabe quando o cara acertou e a coisa fluiu rápido, a legalização saiu rápido, a conta bancária, a gente foi vendo assim, tanto que hoje a nossa igreja tem documentações que poucas igrejas têm. E é um Nós assunto temos bem sério. todas as documentações que o governo americano possa exigir. Todas. Nós somos legalizados do A até o Z. Entendeu? Não é legal isso? Isso dá respaldo para o ministério Sim. fazer o que, né? Fazer o que tem que ser feito, né? Levar o evangelho e fazer o trabalho missionário que Jesus, né? A grande comissão nos manda, né? Nós não estamos falando aqui, talvez você se sinta nesse momento, ou com opressão, fala assim, nossa, mas eu estou ilegal. Cara, hoje existem tantas formas de você se regularizar e você ficar legal no seu país, se você mora aqui nos Estados Unidos, procura um advogado, conta o que aconteceu com você, explica, né? Procure conhecimento, que com certeza vai ter um advogado que não caia no golpe de falar com qualquer pessoa, mas procure indicações. Fala, não, eu queria um advogado sério que possa me ajudar. Cara, quero me regularizar. Né? Se você tem isso, se você quer fazer isso, procure se legalizar. Não fique com esse peso, com essa acusação, certo? E pastor, como que essa questão... Como que é para você, a igreja brasileira, né? Todo mundo que vem para cá, né? Fala que a igreja lá está queimando, que a igreja não para de crescer... E quando vocês vêm para cá, né? Como que vocês enxergam os brasileiros nos Estados Unidos? Queira ou não queira, quando as famílias chegam aqui, muda. Vai falar que não muda, muda. Porque começa a ver o dinheiro, aí já vem com o propósito de servir a Deus, né? Fala, não, eu fui enviado, Deus falou comigo, eu orei e tal, eu vou fazer a obra do Senhor. Mas olha que aí... Disney, Universal, entretenimento, tudo que pode acontecer para roubar as pessoas em Orlando. Acontece muita coisa. É verdade. Como que você enxerga assim, as pessoas, o Brasil, a igreja brasileira hoje, o momento que ela está passando, e a igreja dos imigrantes, né? Que a nação brasileira que mora aqui nos Estados Unidos? Você consegue identificar? É muito diferente? Eu acho que o ser humano que sai do Brasil para tentar a vida nos Estados Unidos, primeiro que eu vejo um lado muito positivo. Qual é o lado positivo? Esse cara é aventureiro. Meu amigo, tentar a vida em outro país, poxa vida, não é qualquer um não. Você vai deixar para trás uma história, você deixa para trás família, você deixa para trás conexões, você deixa para trás o álbum de retratos da sua história. Você vai para um novo desafio. Então, primeiro que eu acho que quem faz isso já é um aventureiro, é um lado positivo. E aí, quando ele chega aqui, ele está longe de tudo que favorecia a vida dele. Família, amigos e tal. Então, quando chega aqui, ele tem um choque de realidade, que é ou você rala e levanta o teu sustento, ou então, amigo... Esquece. Aqui a gente fala que uma semana é um ano, e um dia é um mês. Aqui é muito intenso. E parece que o tempo aqui é uma loucura, né? Essa sensação que todo mundo fala. Cara, fui passar umas férias em Orlando. Parece que o tempo deu assim, tá na hora de voltar. Né? E realmente, assim, o desafio do imigrante é algo que vocês, quem mora no Brasil, não vai conseguir compreender. Somente tendo uma experiência mesmo. E estando aqui perto das pessoas que moram aqui, que consegue sentir um pouquinho de como que é o peso de morar fora. Pois é, e quando ele vai para esse peso, o que acontece? Ele vai à luta. Só que ele chega aqui, ele faz uma entrega de pizza ali, aí ele bota no bolso aqui $20. Pô, ele fala, cara, $20. Aí ele faz a conta. Aí ele multiplica por 5. Por 5,50, né? Que está agora. Aí ele calcula e fala, meu irmão, pô, calma aí, fui ali, peguei a pizza ali, papapá, opa, botei no bolso R$150. Ele fala, cara, a minha hora de trabalho era R$10, era R$15 no Brasil. Aí ele
E fazendo um trabalho que não desmerecendo um entregador de pizza, mas fazendo um trabalho, trabalhando certinho no escritório e tal. Sim. Então ele fica meio doido, porque a cabeça dele ainda é da cultura do Brasil e ele está ganhando dinheiro na nação dos Estados Unidos. Isso vai gerando nele uma expectativa de melhoria. Só que ele vai se dar conta daqui a pouco sobre a realidade. Porque quando ele chega aqui, ele não pensou ainda no plano de saúde. Ixi. Ele não pensou aqui ainda no seguro do carro. Ele não sabe quanto ele vai gastar de combustível aqui. Ele não sabe que se tiver filho, tudo bem, não está pagando o colégio, mas quando for para a faculdade vai pagar $70 mil por ano. Então, exato. Entendeu? Então, ele vai ter outro choque de realidade depois. Mas no início, ele se empolga. E aí, meu amigo, aí ele vai para a luta. E ele fala assim, não, daqui a pouco eu vou me conectar na igreja. Isso. Daqui a pouco eu vou servir a Deus. É só para eu me ajustar aqui. Só por um período. Eu tenho que comprar um carro, eu tenho que mobiliar minha casa, é só para me ajustar. Só que aí esse ajuste vai demorar 5 anos. E aí o que acontece? Muita gente enterra o seu chamado. Aí o que acontece também é que alguns nem têm chamado. Mas quando começa a mexer com drywall, quando começa a cortar madeira, quando começa a quebrar pedra, quando começa a dar martelada no dedo, aí o cara fala assim, meu irmão, estou com um chamado para pregar o evangelho. E sente aí que lembra, né? Por quê? Porque ele quer fugir daquele desafio. E tem uma questão do orgulho também. Você saiu do Brasil, é um mal de muita gente que vem para cá. Ele chega aqui, o que ele fala para o pessoal de lá? Nunca mais eu piso aí. Lugar de violência, lugar de não sei o que lá, e papapá, corrupção. E a gente não sabe o dia de amanhã. Como é que ele volta agora para o lugar que ele falou que ele nunca mais ia pisar? Nunca se sabe. É um problema. É um problema. Ele agora tem que dar certo aqui. Então, nessa hora, bate uma confusão muito grande de gente que tem chamado e se apaixona pelo dinheiro, e gente que não tem chamado, que não está aguentando o tranco da vida aqui, que a vida aqui é pesada. E aí ele quer uma coisa que ele faça para Deus, que é uma maneira de ele ter uma remuneração sem pegar tanta pedra, sem pegar tanta madeira, sem pegar tanto drywall. Então, esse dilema gera muitas tentativas de abertura de igreja de gente que não tem chamado nenhum. E aí o que o cara pensa? Se eu tiver uma igreja ali com tantas pessoas, o dízimo desse pessoal me sustenta, exato. E a minha hora trabalhada era tanto, já deu para compensar e eu vou servir a Deus. Só que Deus não está nem aí para a sua hora trabalhada, e Deus não está nem aí para o que você está querendo, uma tranquilidade. Teve um pastor, que eu vou só entrar aqui porque eu achei... E assim, tem algumas situações que a gente tem que falar, né? E o pastor conhece a gente, quando a gente fala, às vezes machuca, mas é porque tem que ser falado. O pastor vem todo assim pra gente, não, porque eu preciso anunciar minha igreja, né? Eu preciso crescer minha igreja, porque eu não sei o que está acontecendo, porque eu estou vendo as igrejas crescendo, a igreja fulano está crescendo, mas eu não sei o que eu faço, porque chega domingo, não vai ninguém na igreja, e a gente deixou ele falar, né? Aí a gente falou assim, mas pastor, o que o senhor faz durante a semana? Não, eu trabalho, eu tenho que ir lá fazer a construção, aí minha esposa faz não sei o quê, cuida de criança, faz unha. Aí eu falei, pastor, sabe por que a sua igreja não cresce? Porque o senhor quer só o resultado do domingo. Só que se durante a semana o senhor falou para mim o que o senhor fez, o senhor não cuidou de nenhuma vida. Aí ele ficou bravo, sabe? Falou assim, mas é porque tem que pagar as contas. Eu falei, não, pastor, então é uma outra situação. Né? Porque se Deus abriu a sua igreja, se essa porta foi Deus que abriu, ele vai manter aberta. Mas cuida das suas ovelhas. E assim como você falou, tem muita gente que vem para cá e vê essa oportunidade de sair do pesadão, né? Sair da obra, a mulher sair cuidar de criança, manicure, limpeza de casa. E aí fala assim, não, vamos fazer uma igreja, vamos fazer uma igreja. É isso aí. Né? A pessoa não quer servir ao ministério, a pessoa não quer escutar de Jesus. Olha, eu quero que vocês abram uma igreja. Eu acho que existem pessoas que Deus realmente tira de um lugar e fala assim, olha, faz isso para mim. Mas a maioria que a gente, infelizmente, conhece aqui, não acontece dessa maneira.
E quem está nos assistindo nesse momento, eu tenho certeza que algumas pessoas vão começar a sentir uma vontade de ser enviado, né? Pô, vou procurar meu pastor agora. Agora eu sei que o Ministério Atitude, a Igreja Atitude vai avançar no mundo, então é a minha... Né? E realmente vai ter pessoas que são para esse momento, são para esse tempo, para agora. E eu quero te fazer uma pergunta assim, Josué, sobre a questão de ter esse assédio muitas vezes, né? Que as pessoas querem, né? E você, por ter uma experiência maior, você fala assim, cara, não é o momento, né? Como que você falaria para a pessoa assim que quer ir para as nações agora, agora vai chover gente lá no seu Instagram pedindo para ser enviado. Mas como que é essa preparação, né, que a gente... Na verdade, eu torço que aconteça mesmo, que muita gente me procure o pastor Sali, dizendo, eu quero abrir uma atitude, eu quero servir a Jesus. Agora, a gente tem que entender que tudo é um filtro. E esse filtro, ele vai retendo os intempéries, vai retendo as sujeiras para sair água pura, água limpa do outro lado. Então, essa pessoa precisa passar por um filtro. E o filtro é o quê? É o teste da igreja. Quem quer pastorear tem que cuidar de gente. Quem quer pastorear tem que aturar situações difíceis. Tem que ter gestão emocional para lidar com o não, para lidar com a ofensa, para lidar com até uma traição. Então, a pessoa precisa se envolver no ministério da igreja para ela ir mostrando os detalhes do seu chamado, os detalhes da sua humildade para servir a Deus. Por exemplo, uma vez me procuraram pessoas dizendo, nós temos chamado, nós queremos servir e tudo e tal. O que eles queriam, na verdade? Eles queriam que a gente os colocasse numa função da igreja, de forma remunerada, para eles saírem do pesado, e que depois a gente aplicasse para um visto religioso. Então, não era o serviço para Deus que contava. O que contava era a remuneração dentro da igreja e um visto que lhes garantisse uma estabilidade nesse país. E não tem ninguém bobo, né, Leandro? Não tem ninguém bobo. A gente fala... mais carioca, mano. Não, poxa. Só não podia deixar... A gente fala com jeitinho, com amor, né? E tal, mas a gente fala assim, então, irmão, vamos lá. Se você tiver tantas pessoas assim até a tal data, a gente vai entender que Deus está te honrando. E tal, pá. Aí lancei a meta. Consegue bater? Uma meta normal. Sim. Uma meta normal. Mas uma meta que tu vai ter que trabalhar. Uma meta que você vai ter que chorar com gente. Uma meta que você vai ter que aconselhar a gente que está com a vida estragada. Uma meta que você vai ter que conversar com um pai, junto com um menino que está vivendo uma vida de droga, uma vida de prostituição, uma vida que o pai nem imagina. Você vai ter que ir de madrugada. Olha só, Leandro, uma vez, eu me lembro, eu já fiz muito disso, mas eu me lembro uma vez que um cara estava traindo a mulher. E eu fiquei de tocaia na porta da casa dele até de madrugada. Pastor detetive. Esperando ele voltar. Quando ele chegou, falei, e aí, meu querido, como é que você está? De madrugada, o cara voltando da noitada. Ele queria ver o diabo, não queria me ver. Entendeu? Então, ser pastor é ir atrás. Mas não é ir atrás para acusar, não. Sim. É ir atrás para estender a mão e falar, cara, você está todo errado, mas eu estou aqui para te ajudar. Então, isso é pastorado, isso é ministério. Sim. Sabe? As pessoas falam assim, você hoje é muito honrado, você tem acesso ao presidente da República, aos ministros de Estado, você fala com qualquer pessoa do país e tudo. Nossa, quanta honra. Gente, não é isso que é o meu chamado. Isso é uma consequência. Sim. O meu propósito foi pastorear a gente, foi formar novos líderes, foi gerar pastores. Todos esses pastores da Igreja Atitude, a grande maioria, foram formados na Atitude. Alguns poucos vieram e a gente lapidou. Deu uma lapidada e eles seguiram em frente. Né? Não chegaram a se converter lá na Atitude. Né? O caso do pastor Sali,
que já era cristão, já era um servo de Deus e foi lapidado para entender esses valores. A gente acredita numa igreja em que as pessoas têm nome, têm endereço, em que as pessoas têm seus sentimentos, em que as pessoas têm suas dores e que a gente precisa compreender isso e não negociar e não trabalhar de maneira assim mínima, trabalhar na maneira máxima de falar, cara, você pode ir além, sabe? Quando eu olho para você, Leandro, eu olho para sua esposa, qual é o limite para vocês no centro da vontade de Deus? Cara, é incalculável, é absurdo, sabe? Deus pode levar vocês para dimensões extraordinárias, é nisso que nós acreditamos, que a gente vai trabalhando com essas pessoas, forjando o caráter de Cristo nelas, e elas vão explodir. O pastor Robson, que está aqui, ele tem menos de 7 anos de convertido, coronel do Exército, empreendedor, tinha uma empresa na área de alimentos, outra empresa na área de construção civil, ele tinha dinheiro, só não tinha família, só não tinha paz. Tudo que ele tinha era dinheiro. Porque ele, além de militar, ele era um empreendedor. Quando ele perdeu tudo, só ficou o dinheiro, ele falou, cara, nem o dinheiro vale mais. Sem a minha família. Entrou na igreja, se converteu, aceitou Jesus, a mulher dele veio para a igreja, se converteu, os filhos dele, a nora, o genro, todo mundo foi se convertendo. Uma avalanche de salvação aconteceu. Esse camarada, eu sou coronel. Coronel nada, meu irmão, aqui está soldado. Ele estava contando para mim hoje uma coisa que eu não sabia. Primeira vez que ele foi falar comigo, eu estava entrando na igreja, estava tudo molhado. Quando eu fui entrar na igreja, eu dei uma escorregada. Não cheguei a cair, não, mas deu uma escorregada. E ele estava vindo falar comigo para se apresentar, falar, ó, eu sou fulano de tal, eu sou coronel, se quiser qualquer coisa, conte comigo. Ele estava vindo falar isso. Quando ele estava vindo falar isso, que eu dei uma escorregada, eu virei para ele e falei assim, ô irmão, tudo bem? Você pode pedir para alguém para secar aqui? Já foi aquela... pá! Para secar aqui, que é para ninguém escorregar? Você pode fazer isso? Se ele tivesse me abordado e falado que ele é coronel, que não sei o que lá, eu ia falar, ô irmão, que bom, que legal, bem-vindo e tal. Eu não ia desdenhar disso, não. Uhum. Mas ele, porque já estava trabalhando com o Espírito Santo na vida dele, sim, ele entendeu assim, cara, não tem que se apresentar, não. Tu tem que secar o chão. Ele foi lá, pegou um pano e secou o chão. Mas porque esse cara, empresário famoso, empresário renomado, empresário rico, coronel, formado pela AMAN, ele limpou o chão, hoje ele é o coordenador da plantação de igreja Atitude no mundo inteiro. Ele vai rodar o mundo. Ele vai rodar a Ásia, a África, plantando igreja. Então, cara, é isso aí, o reino é isso. Quem quer ser alguma coisa não vai ser nada. Quem quer ser servo vai ser tudo. E normalmente quem não quer ser nada é eles que Deus quer que seja alguma coisa, né? Impressionante. Então tá aqui, o cara já está chorando ali. Ó. Aí eu fico com vontade de chorar aqui também. Porque é isso. É isso. A gente acredita nisso. Ah, pastor, mas tem algumas igrejas que têm uma pegada assim, uma pegada assim. Cara, cada igreja tem a sua pegada. Parabéns, glória a Deus. Eu acredito em cuidar de gente. Eu acredito. Eu não acredito. Gosto do evento, gosto do ministério especial, gosto disso tudo, parabéns. Mas isso não muda a vida de ninguém, não. O domingo não muda a vida de ninguém. É isso aí. O domingo soma demais. É fundamental a palavra, o louvor, a interação com os irmãos. Mas é uma sistemática de convivência cristã que faz as pessoas mudarem seus valores, matarem seus egos e assumirem a função de servo. E é isso aí. Pastor, a gente já está indo caminhando aqui pro final, já deu... Olha, já estamos aí quase 1 hora de gravação. Glória a Deus. Antes da gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta assim, porque a igreja estava em ascensão, né? Está, mas entrou uma pandemia. E nesse processo todo da pandemia, a gente te acompanhou, você se descobriu um tumor, né? Então, como que foi isso? Porque foi um baque primeiro, porque você tem uma igreja cheia, né? Você tem toda aquela estrutura, todo um corpo pastoral que precisa ser alimentado. De repente, não pode mais. Igreja tudo fechada no Brasil inteiro. E aí, na sequência, você recuperando do Covid, aí vem essa situação que você descobriu.
Como que foi passar por essa situação e hoje está tudo certo? Dois momentos bem complexos. Primeiro, da igreja fechada e a gente pregando para os bancos vazios. Isso já foi traumático, mas mais traumático foi o primeiro dia de ceia. Porque ceia é comunhão. E você fazer uma ceia online, sem ter um irmão para olhar no olho dele, cara, foi duro. Foi muito duro. Então, foi muito esquisito isso, mas a gente entende que a gente tem que viver o momento do jeito que o momento é. Então, a gente se aprimorou no online, a gente criou mecanismos, a gente criou programa para casais, programa para empreendedor, a gente foi inventando moda e a gente encheu de conteúdo. Eu fazia live todo dia, eu trabalhei que nem um condenado. Trabalhou mais do que... Não, minha rede social, que era... Eu cresci demais. Por quê? Porque eu fazia live todo dia. Todo dia. Eu trabalhava o dia inteiro e de noite live. Live. Então, foi um momento que a igreja também se reinventou. A única coisa que eu não acreditei e que muita gente falou, e aí realmente eu vejo que Deus me deu voz profética para isso, foi quando o pessoal começou a falar assim, porque isso vai fazer a igreja lotar, porque o povo vai ficar assustado com esse Covid, vai vir todo mundo correndo para a igreja, vai ser um avivamento. E eu vi pastor no mundo inteiro, no Brasil, um monte de gente, na América, um monte de gente falando isso. Com 2 meses de pandemia, eu reuni minha equipe pastoral e falei para eles, eu posso estar enganado, hein? Mas eu acho que é o contrário. Eles falam, como assim, pastor? Eu falei, eu estou gostando, pô. Eu estou gostando. Eu vou para o culto, prego no online, acabou o culto, eu ligo para minha mulher e falo, estou indo para casa. 5 minutos eu estou em casa, com a pizza quentinha. Já pede aí no iFood aí, meu filho. 5 minutos eu estou em casa com a pizza quentinha, já vendo os gols do Fantástico lá, sei lá o quê, entendeu? Então, eu vi que o que acontecia era acomodação. E não avivamento. Isso foi muito claro para mim. E foi o que aconteceu. Tem maluco que não vai na igreja até hoje. Covid. Mas vai no supermercado, vai no restaurante, vai na piscina, vai no clube, vai no futebol, vai em todo lugar. Só não vai na igreja, porque a igreja só tem Covid. Entendeu? Um monte de igreja fechou, cara. Porque um monte de igreja não tinha estrutura nenhuma de online. Aí, uma igreja, o cara não tem online. Os membros começaram a assistir culto em outra igreja. Se conectaram com outro lugar. Foram para lá. Os outros que não se conectaram nem com outro lugar, também se desconectaram aqui. Teve pastor preguiçoso. Não, Covid nada, preguiçoso. Pastor que ficou aí mais de um ano de igreja fechada, se aproveitou para tirar férias, ano sabático. Não estou falando todo mundo, não, porque de repente o cara tem uma comorbidade. Não estou julgando todo mundo, não. Mas teve gente preguiçoso, pô. E como que... Resultado, a igreja pagou um preço. Exato. Reduziu a metade da membresia. Sim. Por quê? Foi confortável. Então, sobre isso, a gente lidou com enfrentamento. Não paramos nem o dia. Nossa equipe... Foi uma semana que a gente parou. No dia que... lockdown total. Uma semana em casa. Nós ficamos. Depois disso, voltamos para o trabalho, trabalhamos que nem condenado. E Deus nos honrou. Nossa arrecadação na sede não caiu 1 centavo durante a pandemia. Nem 1 centavo. A gente cresceu, a gente avançou, a gente batizou muita gente pandemia. Tá certo? E como que... Aí, entrando ainda nesse assunto que você está falando do online, né? Como que você enxerga a importância hoje do online, né? As igrejas saberem o que está acontecendo no digital, estarem por dentro desse universo que é uma realidade, né? Não tem como mais fugir disso. Hoje, quem estiver fora das redes sociais, quem estiver fora desse meio, vai perder muita coisa, né? E como você enxerga a importância de uma igreja
saber utilizar essas ferramentas ao seu favor? Ou você é daquele pessoal mais antigo que fala assim, não, hoje não precisa disso, não, esquece isso, o negócio é... Como que você vê esse lado da importância das redes sociais e a igreja saber usar isso ao seu favor? Antes, a gente utilizava as redes sociais, a internet, como um acréscimo. Hoje eu diria que as redes sociais, a internet, são a prioridade. Como assim, pastor? Eu estou pregando num culto para 500 pessoas e eu posso estar pregando no online para 2.000, para 20.000. Vai depender da relevância do que eu faça, da estratégia de marketing digital que eu utilize. Se você tem conteúdo e você consegue fazer o marketing digital apropriado, o tráfego apropriado, você vai mostrar o que você tem para mostrar para muita gente. Agora, se você não tem conteúdo, você vai mostrar para muita gente o que ninguém vai aderir. Mas se você tem um conteúdo e você mostra, muita gente vai aderir. Então, o que acontece hoje? A minha rede social, por exemplo, né, o meu Instagram saiu lá de 20 e tantos mil lá para quase 400 mil. Né, o meu YouTube, que era lá 15 mil, eu fui para quase 70 mil. Então, cresceu. Né? O meu YouTube é orgânico. Né? Então, se avolumou isso. Mas você tinha no online tantas mil pessoas. Caiu? Claro que caiu, porque um monte de gente também está tendo seus cultos no online. Quando um monte de igreja não tinha online, um monte de membros de outras igrejas assistia na nossa igreja. Agora, as outras igrejas também têm online. A não ser aquele camarada que é o famosinho da internet. Então, o famoso da internet, um monte de gente vai aderir ao que ele fizer no online. Em qualquer momento, ele bota 50 mil, 100 mil, sei lá, 200 mil. Por quê? Porque ele é famoso, ele é um influenciador digital conhecido. E mesmo que o conteúdo que você tenha seja melhor do que o dessa outra pessoa, ele conseguiu desenvolver uma conexão digital com as pessoas, mérito dele, parabéns para ele. Não estou aqui disputando com ele. Mas a divulgação online, ela vai cair um pouco, às vezes, numa igreja, porque agora nós temos muito mais igreja transmitindo. Então, a pessoa assiste a sua própria igreja. Mas, naquele momento inicial, muita gente assistiu os cultos da nossa igreja, porque muita igreja não tinha uma estrutura, até tinha transmissão, mas feita por Instagram, com câmera ruim, qualidade ruim, internet caindo. Então, era complicado. Então, eu vejo que se tornou uma coisa preponderante hoje. Nós entendemos que a pregação do evangelho até os confins da terra passa necessariamente pelo mundo digital. Tá certo? Sim. Eu, por exemplo, lancei um curso digital, 21 competências multiplicadoras. Eu fui um empreendedor a vida inteira, eu fui consultor a vida inteira. Nosso ministério se multiplicou de forma abundante. Então, eu criei um curso digital para empreendedores, para quem empreende, para quem quer empreender. E a aceitação foi incrível. E gente que nem era da igreja, que nem crente era, mas que admirava a minha trajetória, adquiriu o curso. Não é legal isso? Então, eu começo a influenciar pessoas fora do métier da igreja local por causa da potencialidade da minha história como empreendedor. Então, é extraordinário isso, é maravilhoso isso. E a gente vê as pessoas, né, usando as mídias, criando filmes, né? Agora a gente teve recente polêmica aí agora do Netflix, né, com os caras lá que fizeram pedofilia escancarada mesmo, né? E aí, às vezes, uma igreja pode oferecer, sabe, um canal, igual vocês têm televisão, oferecer tudo que as famílias necessitam, mas às vezes uma pessoa não deixa de postar porque, o que vão achar de mim? Mas se eu entrar no digital, vão falar que eu me vendi. E assim, enquanto a igreja se escondeu, os caras foram para cima e começaram a criar as coisas, e que tá essa desgraça aí, né, infelizmente, que a gente vê no caso da Netflix. E a importância realmente de você, né, você não precisa ser pastor, você não precisa ter igreja para você postar e confrontar, sabe? Se você quer falar sobre família, cara, posta os princípios da família. Se você quer falar de negócio,
fale princípios do reino relacionados a negócios, mas fale, porque enquanto você não falar e não usar a sua rede social para se manifestar e levar a mensagem adiante, os caras vão ficar fazendo isso aí com as nossas crianças, com os nossos filhos, e falta o conteúdo. E às vezes esse conteúdo está preso aí dentro de você e você tem que soltar isso para fora. E Josué, estamos fechando aqui. E como que foi, nesse meio tempo, a igreja se levantando no online, sustentou, mas aí de repente você teve esse incômodo, né, vamos dizer assim, e você foi procurar ali, como que foi essa questão? 2019 eu fiz o meu check-up anual. 2020 ficou aquele papo, fica em casa, não vá ao hospital, papapá. Eu não fiz check-up. 2021 fui fazer o check-up, comecei a receber os exames. Mas como eu tinha que fazer uma cirurgiazinha pequena, eu já peguei os exames do check-up e levei naquele cirurgião. E aí ele começou a olhar meus exames, que eu ia levar para o meu cardiologista, né? E aí um dos exames ele falou, rapaz, você está com um nódulo no rim direito. Falou de nódulo, para mim é bolinha de gordura, né? Tá tudo bem. Só que ele começou a falar, não, amanhã você vem aqui, fala com o urologista e tal, tal, tal. Cara, quando ele falou, ele fez uma pressão tão grande, falei, aí tem coisa. Tem coelho aí nesse mato, né? Aí no dia seguinte eu voltei, e aí o médico especialista falou, olha, você está com um tumor no seu rim direito. Meu Deus. Eu falei, mas é pequeno? Ele falou, não, 4,8 centímetros. Eu falei, mas qual o tamanho do meu rim? Ele falou, 12, 13. Eu falei, caramba, mas eu não tinha nada há 2 anos atrás. Eu falei, pois é, então está acelerado, você tem que operar o mais rápido possível. Eu falei, deixa eu tentar entender. Se esse tumor for maligno, eu estou com câncer? Ele falou, isso mesmo. Desse jeito. E era maligno. E aí eu tinha 2 semanas para a cirurgia. Eu tinha uma viagem para a Amazônia, fazer um trabalho missionário com a nossa igreja lá da Amazônia. Fui para a Amazônia, fui para o Ribeirinho, comi peixe lá cortado no chão do Ribeirinho, aquela coisa toda, andando de rabetinha, e vamos fazer a obra, mas o tempo inteiro conectado. E eu tive algumas experiências muito fortes. Por exemplo, eu me lembro que eu estava no aviãozinho sobrevoando a Mata Atlântica, a Mata Amazônica, e eu estava naquele aviãozinho, e era um aviãozinho bem precário, bem sem vergonha, aviãozinho, e uns mosquitinhos tinham entrado no avião, né? Estava perturbando, e um mosquitinho pousou assim no painel. Aí quando ele pousou no painel, tof! Aí quando eu acabei de matar um mosquitinho, passando pela Amazônia, o Espírito Santo falou comigo, eu sou assim mesmo. Eu posso esmagar você a hora que eu quiser. Você não pensa que você é alguma coisa, não. Porque se eu quiser te esmagar, do jeito que você fez com esse mosquitinho, eu te esmago. Você acha que você é alguma coisa? Você não, hein? Então eu comecei a ter revelações de Deus de forma muito intensa. Eu entrei num shopping em Porto Velho, porque a gente desceu em Porto Velho depois que a gente ia seguir para Lábrea. E aí eu estava com o pastor Robson lá, andando no shopping e tal, e eu estou curtindo muito esse negócio de blazer, sabe? Porque blazer, mete um blazer. Aqui tem umas lojas top, hein? É. Depois a Luciana tem umas dicas aí. Pô, eu gosto muito de blazer, né? Porque blazer, você bota um jeans, bota a camisa qualquer com blazer por cima, você tá arrumado, né, cara? E aí tal. O Batista é o canal, né, cara? Pô, acho legal, né? O blazerzinho, você tá arrumado com qualquer coisa, né? Vai pro casamento, vai falar com o presidente dos Estados Unidos, tá tudo bem. Aí, eu passei ali uma loja de blazer e tal. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, isso no dia seguinte que eu soube que eu estava com câncer. E aí? Tu vai morrer ou vai viver? Cara, quase audível. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, se tu vai viver, compra o blazer para tu usar no dia que tu for dar o testemunho da vitória. Pô, entramos na loja lá, ainda negociei preço, né, Robson? Negociei preço, não é porque o Espírito Santo mandou comprar que eu vou comprar qualquer preço, não. Aí, negociei preço, ainda ganhei a gravata de presente ainda. E aí eu fui lá e comprei um blazer, né?
E para encurtar a história, no dia que eu fui operar, eu fui, entrei pro quarto e de repente eu estava escutando algumas coisas assim, né, o pessoal falando algumas coisas, e aí começou então os vídeos, né, lá de fora. Quando eu comecei a ver os vídeos, comecei a ver gente lá da igreja com a mão estendida sobre o hospital, orando, cantando. Cara, aí eu desci para fazer a medicação que você toma antes de ir para o centro cirúrgico. Aí quando cheguei lá embaixo, a moça falou assim, o senhor já viu como é que está lá fora? Eu falei, eu vi, ela vai me mostrar uma foto, uma multidão do lado de fora do hospital, com as mãos estendidas, violão, saxofone, cantando, louvando a Deus, decretando a vitória na minha vida. E aí eu falei assim, está incomodando você? Está atrapalhando o hospital em alguma coisa? Ela falou assim para mim, não, isso só prova como o Senhor é muito amado. Cara, é muito forte, ter igreja. Quando alguém fala contra a igreja, ele é louco. Eu sei o que é ter igreja. Eu sei o que é ter uma família de intercessão pela tua vida. Aí ela me deu aquele remedinho que tu fica doidão. Aí, rapaz, aí eu comecei a cantar, você se solta, né? Uns falam palavrão. Eu comecei a cantar e cantei aquela música do Prisma, né? Ser forte, corajoso, não temas nem desanime, o Senhor irá contigo. Eu fui cantando aquilo e daqui a pouco eu comecei a cantar, não sabia mais a letra, que estava ficando doido demais, né? E aí fui para a cirurgia, e aí tinha um médico da nossa igreja que estava acompanhando a cirurgia, e aí ele falou que teve um momento tremendo em que o cara pega o meu rim, dá um tapa no rim assim, com um robô, tudo por robô. O cara está 2 metros de você, te operando no joystick. Negócio incrível, né? E ele pega, dá um tapa no meu rim, vira o meu rim. E ele tem poucos minutos para fazer a cirurgia, porque ele interrompe o fluxo de sangue no rim e não pode ser por muito tempo. E aí ele vai, pam, 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 faz o procedimento e ele bate na mesa e fala assim, tá curado. Eu queria ter isso filmado. Tá curado. E aí o médico da nossa igreja liga lá para o quarto e fala com a minha mulher, tá curado. Aí a minha mulher começa a chorar, glorificar a Deus. Aí começa a informar para o povo lá fora, aquele povo todo adorando a Deus lá fora. Então, assim, eu passei por esse momento, voltei para fazer a avaliação da cirurgia e falei, doutor, e agora? Ele falou, agora vai viver. Eu falei, mas quimioterapia? Ele falou, não, radioterapia não. Eu falei, mas por que não? Porque eu removi tudo, está tudo beleza. Vamos tocar a vida. Vai viver, pastor. Vai cuidar do seu rebanho. Então, Deus é maravilhoso, né? Nossa, mas foi uma experiência tremenda. Fiz agora uns exames e o médico disse, só vai saber que se operou alguém que abrir você e olhar lá a cicatriz do rim, porque está funcionando plenamente. Plenamente meu rim. Deus é bom. Deus é bom. E para a gente finalizar aqui, a gente sempre faz isso no final. Eu quero abrir para você falar direto para essa câmera aqui e entregar aquilo que você mais tem vivido, toda essa história, tudo que você já viveu, mas tem uma mensagem que queima nesse momento e eu queria pedir para você falar aqui para essa pessoa que vai estar te escutando, né? Esse momento é só seu e depois desse testemunho, eu não precisava nem falar mais nada, né? Mas eu queria abrir aqui, pastor, para você falar aquilo que você carrega de mais precioso que Jesus já tem feito na sua vida, para você falar aí com nossos, como fala, não, os seguidores do Chosencast, né? Bem, o que eu queria dizer para vocês é que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Eu não posso falar que abundância é você passar perrengue todo mês para pagar suas contas. Eu não posso falar que abundância é você nunca conseguir se alimentar bem. Eu não posso falar que abundância é você viver frustrado, cheio de ranço no coração, que você não consegue amar nem as pessoas da sua própria família.
Eu não posso falar que abundância é você viver um casamento que você está doido para sair dele, porque você não suporta mais olhar para a pessoa que você escolheu para ser seu cônjuge. Eu não posso falar que abundância é você não ter mais esperança de que o seu filho, que tomou um rumo que não deveria, de que ele não vai mudar de vida. Eu não posso falar que isso é abundância. Abundância é você ter o suficiente para sua satisfação e ainda ter como oferecer para alguém. É você ter para você e poder compartilhar. Isso é abundância. Existe uma vida abundante, mas essa vida abundante não significa que você vai ser bilionário, nem que você vai ostentar. Eu estou te dizendo que é uma vida abundante dentro de um plano de Deus para a sua vida. E esse plano não se descobre simplesmente indo a um culto. Esse plano não se descobre simplesmente dizendo, queria saber. Há uma procura, há uma busca. Por isso que a Bíblia diz, se você me buscar, você vai me achar. Se você bater na porta, a porta vai abrir. Se você for ao meu encontro, eu estarei lá para te abraçar. Então a minha oração é que você saia da mesmice e que você estabeleça um novo momento com Deus. Uma conexão, uma aliança, uma responsabilidade, uma entrega, para que dentro dessa construção de amor, de unidade, você compreenda onde Deus tem para você a abundância. Que Deus te dê abundância. Obrigado, Leandro. Amém, obrigado. Que honra estar nesse programa tão maravilhoso. Obrigado você pelo tempo. Chosen Cast, maravilhoso. Obrigado. Tamo junto. Que a sua família seja muito recompensada por Deus. Valeu, galera. Deus abençoe, galera. Tamo junto. E manda essa mensagem, compartilha esse link aí com mais amigos. E com certeza a gente tá fazendo aquilo que Deus nos pediu e isso nos dá muita alegria. Que Deus abençoe, tamo junto. E vou falar aquela frase, né, que a minha esposa pira. É nóis. É nóis.